Inclusive, o texto de Jó fala que o diabo veio de rodear a terra. É, isso mesmo. O texto de Jó fala isso, veio de rodear a terra. Tava rodeando, é uma coisa que você não pode rodear nada plano, você tem que rodear alguma coisa redonda. Boa, Erasto, pegou bem. Meu Outro Deus. comentário. Não. Olá, pessoal! Hoje eu preciso fazer um vídeo reagindo a algumas falas de um certo pastor que não atacou a Terra plana, ele esnobou completamente da Terra plana, dizendo que não tem base bíblica nenhuma. E o melhor, não usou a Bíblia para poder respaldar os seus argumentos. Esse vídeo vai ser muito interessante, gente. Ele é bem longo, é uma entrevista do Vejam Só. E esse pastor, ele vai falar, ele vai responder a uma questão que é a seguinte: os cristãos de hoje estão sendo considerados, acusados de ser retrógrados e obscurantistas. E aí é óbvio que, entre outros assuntos, mas os outros assuntos são somente como desculpa, né? Como feminismo, racismo, questão do homossexualismo, questão de aborto, várias coisas. E aí ele chega na Terra plana, né? Porque os terraplanistas seriam considerados retrógrados, obscurantistas, fundamentalistas e até literalistas bíblicos. Óbvio, gente, óbvio. Mas vamos lá. Eu vou colocar aí alguns trechinhos dessa entrevista que eu achei bem interessante. Gente, tem muita coisa que eu poderia comentar. E eu vou até deixar aí o convite aos amigos que quiserem comentar. Eu vou deixar o link na descrição da entrevista inteira, porque tem outros assuntos, questões políticas. Gente, a fala dele é completamente maçônica. Ai, Luana, você tá julgando. A fala dele é completamente maçônica. Eu vou ver se eu consigo mostrar. Vocês vão perceber isso no decorrer do vídeo. Se assistirem ele na íntegra, vocês vão perceber, ok? Vamos lá. Vamos ver aqui como que é o começo dessa conversa. Nós vamos ter a oportunidade de conversar sobre um tema muito atual, super relevante e que diz, obviamente, respeito ao pensamento cristão. O cristão deve se defender das acusações de ser retrógrado e obscurantista? O cristão é desse jeito? De fato é? Ou ele nem precisa se defender porque isso não representa o pensamento cristão? Será que dentro do próprio pensamento a gente tem divergências nesse sentido? Questões éticas e morais da nossa sociedade atual balizam essa discussão, além de questões científicas também, que muitas vezes são usadas e desacreditando, negando a ciência também, como que o cristão deve se comportar diante disso. Essas e outras relações nós vamos fazer no nosso bate-papo de hoje, que já está no ar. Não dá. Ele não argumenta nada com fundamento. Ele vai falando assim as coisas, vai jogando os assuntos de qualquer maneira. Inclusive a Terra plana. Ele diz: eu estudei o assunto. Estudou nada, nada, absolutamente nada. Vamos lá. A gente colocou aí bastante aí, inclusive essas questões morais,
Na nossa enquete a gente vai colocar algumas questões científicas também para a gente poder conversar no nosso bate-papo. Daqui a pouquinho eu coloco a enquete para você participar. Reverendo Franco, eu quero a sua primeira participação no sentido de entender o seguinte: é retrógrado o pensamento cristão? Então, eu já quero definir que eu vou dar a minha opinião na perspectiva do que nós chamamos de cristão conservador ou bíblico, né, nos dias de hoje. Todo mundo é bíblico. E aí é preciso definir quem acusa. Todo mundo é bíblico, né? Quando fala das suas próprias convicções teológicas. Eu sou bíblico. Né? Eu estou ensinando assim. Eu sou bíblico. Todo mundo é o errado. Eu sou bíblico. Então, muito vago isso aqui. Ai, nós somos os bíblicos. Tomar banho. Pegou nem a Bíblia para argumentar. Nós estamos sendo acusados de forma generalizada, erroneamente, os cristãos, também por grupos chamados, eles se autodenominaram, de progressistas, que defendem pautas que muitas vezes realmente vão de encontro, não vão ao encontro, vão de encontro à palavra de Deus e aos princípios éticos e valores morais que nós, os cristãos conservadores, defendemos. Estes princípios não negam a importância da ciência. A nossa fé caminha junto com o conhecimento científico, ela não é contrária à ciência. Esses princípios e valores éticos, morais, promovem e procuram promover uma melhor qualidade de vida para o ser humano, para a sociedade em geral e de forma mais especial para aqueles que cultuam, adoram, louvam ao Deus que nós adoramos, o Deus que nós cremos, o Deus da palavra. Então, é preciso essas definições aí. Então, se você me perguntar, para tentar responder a sua pergunta para o nosso telespectador, existem cristãos que negam a ciência? Existem cristãos terraplanistas, por exemplo? Existem cristãos que negam coisas óbvias da sociedade como importante e que são retrógrados e até obscurantistas, crendo eu que o termo remonta à Idade Média, né? Quando isso acontecia de forma bastante tácita. Existem, mas não representam o cristianismo. Nem eu deles vou aqui falar, né? Peraí, como é que é? Esses cristãos retrógrados, obscurantistas, terraplanistas não representam o cristianismo. Quem representa o cristianismo? Esse aí. Você representa o cristianismo, né? Que cristianismo é esse? Que cristianismo é esse? Que não defende a palavra como ela é? Ou é um cristianismo engessado dentro de padrões, né, pré-estabelecidos de um sistema? Não é o cristianismo verdadeiro, genuíno. Não é? Mas é o engessado do sistema religioso. Ou melhor, do sistema dele. Das igrejas históricas, tradicionais, da cabeça dele, né? Porque ele depois tem um momento da entrevista que ele até dá uma cutucadinha nos pentecostais, né? Claro, como todo bom presbiteriano, sempre de vez em quando tem que dar uma cutucadinha nos pentecostais, né? Como assim também, da mesma forma, os pentecostais de vez em quando dão aquela cutucada no povo tradicional, né? Bom, então os bíblicos são eles, né? Os terraplanistas não. Os terraplanistas, eles não representam o cristianismo. Você entendeu? Agora, cristãos, o cristão que é terraplanista, ele não pode representar o cristianismo, é isso.
O que que define uma pessoa quando representa Cristo? Porque o cristianismo do sistema, né, existem várias ramificações, mas esse cristianismo aí do sistema, eu posso até não representá-lo, né? Nós temos que representar a Cristo nessa terra, né? Se eu não estou representando esse cristianismo dele, por mim não tem problema nenhum, né? Se eu estou representando a Cristo e fazendo como Cristo fazia, que mesmo no seu tempo ele apontava ali, ó, e denunciava o que estava de errado no sistema religioso, né? Da mesma forma que todos os profetas de Deus, né, fizeram. E até hoje também aqueles que fazem são perseguidos por pregar a verdade. Não estou dizendo que a pessoa tem que completamente abandonar a congregação, não é isso, né? Nós aqui temos uma igreja onde nós congregamos, mas nós ali somos líderes, né? E ali nós temos voz. Se eu estivesse numa igreja onde tem um pastor desse pregando contra a palavra, né, eu não estaria ali, eu não ficaria ali muito tempo, certo? Se eu não tivesse voz para mudar a realidade do que acontece ali. Então, o sistema religioso é uma coisa, agora você congregar é importante congregar, né? Mas que seja um lugar onde as pessoas buscam a Deus de forma genuína e a palavra de forma genuína, né? E não dessa forma engessada do sistema religioso. Questões científicas, que inclusive é o tema da nossa enquete, do terraplanismo, que talvez seja o aspecto de maior destaque atualmente, quando a gente fala dessas questões dos cristãos serem retrógrados e obscurantistas. Eu quero que o pastor responda a nossa enquete. A Bíblia dá base para o terraplanismo? Não, em hipótese nenhuma, de jeito nenhum, de forma alguma. Mais direto é impossível. Mas, pastor, e aí eu te pergunto, como é que tem um monte de crente que acredita nisso, então? Como é que tem cristão que abraça essa ideia, que defende essa ideia? Como é que isso surgiu no nosso meio? De onde isso aconteceu? Olha a pergunta. É interessante que isso não apareceu no meio cristão nem de cristãos. Eu tive que estudar o assunto por força de estar numa universidade e de ser interpelado ali dentro, né, por muitos alunos e até funcionários e professores, do que estava acontecendo, porque São Paulo sediou, há 1 ano e meio atrás, um encontro mundial de terraplanismo, e antes da pandemia, e veio gente do mundo todo, aí, cristãos, não cristãos, ateus até, defender esta ideia. E os cristãos entenderam que essa teoria da conspiração contra a NASA e os governos e os poderes dominantes e etc. e tal, tinha até, eventualmente, alguma base bíblica, e de fato não tem. Olha, tem várias coisas que eu queria comentar aqui. Eu vou até voltar o vídeo para comentar uma coisa de cada vez. Isso aqui é demais. O rapaz pergunta para ele: como que surgiu essa ideia? Como que os cristãos, da onde eles tiraram essa ideia de que a Terra é plana, né? É uma pergunta, né? Por que que os cristãos estão dizendo que a Terra é plana? Ponto de interrogação. E aí o que ele responde? O que você responderia no lugar dele, né? Mesmo não sendo terraplanista. Quando alguém te pergunta, olha, Luana, da onde surgiu essa ideia da doutrina tal? E aí eu vou falar contra essa doutrina e
mas eu tenho que argumentar, eu tenho que conhecer a doutrina primeiro, saber qual é a base dela e depois saber refutar, dizer por que que não pode, por que que não vale, né? Então, olha a pergunta do rapaz, ele disse: da onde que os cristãos tiraram essa ideia de terra plana? Por que que eles estão dizendo que a Bíblia dá base para terra plana? Simples, a pergunta é simples, ele pode responder, mas ele não responde a pergunta. Ele faz uma volta, ele diz que estudou o assunto, é óbvio que não estudou, e ele não responde a pergunta. Ele não diz qual é a base que os cristãos usam para afirmar que a Terra é plana. E ele tem que pegar, ele fala assim, bom, a base que os cristãos usam, os terraplanistas usam para dizer que a Bíblia diz que a Terra é plana, o que que é? Então, é porque tem alguns textos na Bíblia que dão margem, né, para esta ideia, como, por exemplo, o texto tal, né, que diz assim, 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 assim. Porém, eu não creio que a Terra é plana. Por quê? Por isso, isso. Porque esse texto é isso e aquilo. Porque aquele outro texto, isso. Você tem que mostrar, saber que estudou o assunto. Mas não. Imagina, ele finge que estudou o assunto, ele viu algum videozinho de algum globaloide por aí e pronto, e acha que já se preparou para responder. Então eu achei um absurdo, o cara completamente despreparado, não sabe nem do que está falando. Poxa, como é que tem um monte de crente que acredita nisso então? Como é que tem cristão que abraça essa ideia, que defende essa ideia? Como é que isso surgiu no nosso meio? De onde isso apareceu? É interessante que isso não apareceu no meio cristão e nem de cristãos. Eu tive que estudar o assunto por força de estar numa universidade e de ser interpelado ali. Então, primeira coisa, não surgiu de cristãos. Isso aí pode até ser que no começo quem falou primeiro não era um cristão necessariamente, mas cria sim no Criador, né? Cria na Bíblia. Porque olha só, tem vários terraplanistas que são gnósticos, sabe? Que têm ideias diferentes sobre a Bíblia, sobre o cristianismo em si. Mas todos concordam que Deus criou os céus e a terra, Deus criou a terra plana, como está descrita na própria Bíblia. E em vários livros antigos, né? Outros livros antigos também. Mapas antigos, livros antigos, tem um monte de material mostrando como a Terra sempre foi descrita pelos antigos, né? Então a Bíblia seria mais um documento histórico que demonstra, que descreve o formato da Terra. Então uma pessoa não necessariamente deve ser cristão, apesar de quando você começa, se você pegar isso aqui para estudar, é impossível que você não seja transformado pela palavra de Deus. Então é verdade que tem muitos terraplanistas por aí que não são cristãos, ou pelo menos se dizem amigos do cristianismo, mas não são cristãos na prática, né? Mas tudo bem. Aí tudo bem, gente. Isso aí é outra questão, né? Agora, a gente sabe mais ou menos quando começou a Terra plana. Não foi. Não foi na Flatcom, gente. Gente, esse cara não sabe nada. O pessoal que viu, que participou da Flatcom, era um povo que já estava na Terra plana há pelo menos uns 5 ou 7 anos.
E o cara acha que a Terra plana começou na Flatcom 2 anos atrás. Eu não aguento. Quer dizer, surgiu um evento no Brasil e aí, pronto, começou a Terra plana, gente. Não acredito. Meu Deus, que vergonha, que vergonha. E ele tem coragem de dizer que estudou o assunto. E olha que interessante que ele vai... Olha a frase que ele diz agora, gente. Presta atenção. São Paulo sediou, há 1 ano e meio atrás, um encontro mundial de terraplanismo. E antes da pandemia, e veio gente do mundo todo, aí, cristãos, não cristãos, ateus até, defender esta ideia. E os cristãos entenderam que essa teoria da conspiração contra a NASA, os governos e os poderes dominantes e etc. e tal, tinha até, eventualmente, alguma base bíblica, e de fato não tem. A Bíblia chega até a dizer que... Os cristãos entenderam que esta teoria teria alguma base bíblica e de fato não tem. Quando você usa a expressão de fato, quer dizer que você está afirmando, reafirmando aquilo que você acabou de dizer. Só que ele reafirma e depois nega. Ele parece o Chaves, quando perguntam para o Chaves. Chaves, pergunta alguma coisa, ele tem que dizer sim, mas ele faz sim, não. Ele diz... Os cristãos entenderam que esta teoria teria alguma base bíblica e, de fato, não tem. Não faz sentido. Ele deveria dizer, não e de fato não tem, ele deveria dizer: os cristãos entenderam que esta teoria tem base bíblica, porém, contudo, todavia, não tem. Mas muito pelo contrário, não tem. Mas ele não disse isso, ele disse, e de fato tem base bíblica, ele sabe disso. O cérebro dele deu uma bugada nessa hora, gente. Porque ele sabe que tem. Ele sabe que tem. Percebeu? E o nosso cérebro é assim. Quando você tá mentindo e o teu cérebro fala, não. E ficou claro na fala dele que ele sabe que tem. Tanto que ele se enrola para argumentar. E olha o argumento que ele usa. E os cristãos entenderam que essa teoria da conspiração contra a NASA e os governos e os poderes dominantes e etc. e tal, tinha até, eventualmente, alguma base bíblica e, de fato, não tem. A Bíblia chega até a dizer que Deus olha a curvatura da Terra, e um dos textos é Isaías 42. Não, peraí, como é que é? Deus olha a curvatura da Terra. Gente, o que é isso? Como assim? Como assim, meu Deus? Deus olha a curvatura da Terra. Onde que tá escrito isso? Gente, eu nunca vi uma bizarrice tão grande na minha vida. Gente, até hoje eu nunca vi nenhum pastor usar uma frase dessa. Ele ficou...
Deus olha a curvatura da terra. Gente, sabe aquele tipo de pastor que não lê Bíblia? Sabe aquele tipo de pastor que vai pregar e tipo fala um versículo, só que fala o versículo todo errado? Pois é, olha aí, ó, exemplo. E olha que no final ele dá maior exortação, sabe? Ele fala assim, gente, vocês têm que estudar a Bíblia. Meu Deus, que é isso? Que vergonha, gente. Ai, desculpa, gente, desculpa, mas não aguento. Como assim Deus olha, Deus vê a curvatura da terra? Por acaso Deus está ali na terra, sabe? E aí ele olha para o horizonte e ele vê a curvatura. Gente, não dá. Meu Deus! E aí ele ainda paga mico ainda fala assim, tá lá em Isaías 40... Como é que ele fala? 42? Ele fala... A Bíblia chega até a dizer que Ele ri. Deus olha a curvatura da terra e Meu Deus, que um dos cara de textos é pau. Isaías 42. 42! E, por exemplo, 40, existem 22. outros textos. E eu até tive que estudar um pouco sobre esse assunto. Não estudou nada! Na verdade, toda a teoria da conspiração ganha muito rapidamente adeptos, cristãos ou não cristãos, porque parece que há um certo fascínio em Claro, você né? Aí vem com esse imaginar, papinho. essa manipulação mundial por poderes globais, Tipo, é uma coisa para tão que as maravilhosa, informações tão cheguem fascinante de forma que a gente não errada resiste. e levem as pessoas a crer Oh, contra. meu Deus. E apareceram cristãos dizendo que isso já era obra de um anticristo e que o anticristo já estava por trás atuando e etc e tal. Não, o anticristo Isso não tudo atua já na terra, tem não. base Que bíblica cristão de Ará que é nenhuma. esse? É só especulação que realmente vai, mais uma vez, de encontro, e não ao encontro, da ciência e do pensamento científico. Ele não respondeu nada, não argumentou nada. De conversar com o nosso atual ministro da Ciência e Tecnologia, Não, peraí. o astronauta Marcos Pontes, porque Ele tem um argumento ótimo, maravilhoso. Fazendo ali uma palestra. Depois eu interpelei e ele deu risada quando eu perguntei se ele viu A Terra. a Terra. E ele disse, vi, e é redonda. E eu tirei foto. Não! Então, não tem base bíblica. Infelizmente. Então, vocês perceberam? Olha o absurdo que chega a cara de pau de um, meu Deus do céu, de uma pessoa que quer manipular, sabe, os seus seguidores. É óbvio que é maçom, gente, pelo amor de Deus, olha, não dá. O discurso dele é completamente maçom. Se ele não é, pelo menos os líderes dele são, porque ele tem um discurso completamente maçom. Ele fala assim, ó, não tem base bíblica, nenhuma, tanto que tem lá Isaías 42, sei lá, que tá escrito assim, que Deus vê a curvatura da terra, não tá escrito isso, tá? Depois a gente vai ler. E aí ele diz, eu até fui lá, conversei com Marcos Pontes e perguntei pra ele, você viu a terra? Eu vi, e é redonda mesmo, hahaha, e eu tirei foto, hahaha, viu? E aí olha a conclusão dele, viu? Não tem base bíblica. Peraí, será que eu entendi direito? Ele pegou a Bíblia para argumentar ou pegou a fala do Marcos Pontes? O Marcos Pontes, por acaso, é Deus? A palavra do Marcos Pontes agora é palavra de Deus? Você não pegou a Bíblia para argumentar. Você pegou a palavra do Marcos Pontes. Você não foi lá em cima. Quem foi o Marcos Pontes. Supostamente, você não estava lá. Você está acreditando na palavra dele.
Simples assim. E por que você acredita mais na palavra dele do que da palavra de Deus? Ou você é cristão, ou não, você não é. Não é. Não é. Porque há uma contradição muito grande entre maçonaria e cristianismo. Desculpa, eu tenho que falar. Porque não é possível. Vamos lá. Alguns cristãos Então vocês percebem que ele quer argumentar dizendo que não tem base bíblica, mas aí ele argumenta com a fala do Marcos Pontes. Como se o Marcos Pontes fosse Bíblia. É brincadeira isso, né? É brincadeira isso, né? O atual ministro da Ciência e Tecnologia. Ainda debocha. Então, não tem base bíblica. Infelizmente, então, portanto, não tem cristãos base bíblica. Porque o Marcos Pontes gostam falou. de ser cooptados por teorias como, isso não é de hoje, o disco ao contrário. Lembra desse negócio? Sim. Né? Olha que sacanagem. Isso. O desenho disco animado que tem significados ocultos. Olha só. E a música que você ouve, mas de forma subreptícia está te dizendo outra coisa. Gente. E alguns cristãos gostam desse tipo de coisa. Mas isso é uma safadeza. Desculpa, isso é uma safadeza. Eu já vi uma vez o próprio Malafaia fazer isso. E eu até fiz um videozinho na época, mas é muito velho já, o vídeo foi até improvisado. O Malafaia fazendo isso. Ai, porque o povo acha que a Disney não é satanista, mas não é. É que todos lá são cristãos. Vai ter um evento cristão lá na Disney de Orlando, que coisa linda. Ai, gente, besteira isso de filme da Disney ter mensagem subliminar, bruxaria, satanismo. Ah, que nada, fio. Não existe isso. Disco ao contrário da Xuxa. Não, isso é besteira, isso é conversa. Pode comer Big Brother, pode comer tudo que é filme da Disney, da Marvel. Manda os teus filhos ficarem o dia inteiro assistindo Disney, assistindo Marvel, assistindo anime, para você ver, né? Como que vai ser ali o crescimento deles, né? Como que vai ser as bases que você vai botar. Você não tá fazendo a base. Sabe quando você vai construir um prédio? Você tem que primeiro cavar e colocar ali uma base muito, muito sólida. Sabe quando Jesus fala que o sábio, o homem sábio comparado àquele homem que construiu a sua casa sobre a rocha, né? E o tolo é aquele que constrói a casa sobre a areia. Quando vem os ventos, as chuvas, o que acontece, né? Então faz o teu filho crescer assistindo Disney, assistindo, né? Todas essas porcarias aí. Vamos ver como que essa base está sendo construída, se não é só areia. E quando crescer e vierem os ventos, vierem as chuvas, o que vai acontecer, né? Se você não fizer uma base forte quando ele for pequeno. Onde já se viu um pastor, um suposto pastor que se diz que cuida das almas, ele está esnobando das coisas espirituais? É sério isso? É óbvio que ele sabe. Eu conheço. Tem pastores que não acreditam que o mundo espiritual existe, sabe? Que macumba nada, espírito maligno, não existe isso não. Aceitou Jesus, está livre automático. Não precisa orar para libertar ninguém não, gente. Não, que isso, imagina. Aí, ó, o que acontece? Gente, que absurdo, cara. É por isso, a questão da libertação é coisa muito séria. Mensagens subliminares. Gente, não tá nem mais subliminar, pelo amor de Deus. Senta pra ver um filme de Marvel pra você ver. Se você pelo menos sabe um pouquinho de simbologia.
basiquinho do que significam símbolos, o que é o anticristo. Ele desdenha até, o povo fala de anticristo, ele desdenha isso. Tipo, o que esse homem crê? O que ele crê? Que o anticristo já foi vencido? E a gente já tá no milênio, ele deve ser milenista, mas não é possível um negócio desse, gente. O mundo sendo governado pela mentira e um homem desse desdenha. Esse povo acha que tem mensagem subliminar, que nada. Esse povo gosta de ficar vendo. Ai, meu Deus do céu. Uma pessoa dessa, ela não está sujeita a espíritos malignos. Ela já está dominada. Porque o diabo, ele trabalha muito melhor, né, com muito mais liberdade, quando a pessoa não crê que ele está ali atuando, que ele possa atuar. A pessoa não fecha as brechas porque ela não acredita que os demônios tenham o poder de manipular, de interferir, né, influenciar na vida dela, né? Porque ela, não, eu já sou crente, acabou. Meu Deus do céu. Para tentar identificar na sociedade odierna o anticristo, o anticristão, o manipulador demoníaco, a ação demoníaca. O manipulador é esse aqui, ó. É isso aí. Ora, a Bíblia já nos ensina e diz como essas coisas vão acontecer. Não precisa desse tipo de teoria da conspiração. Por outro lado, há sim, por trás dessas teorias, fortíssima manipulação política de pessoas bem inteligentes que, na verdade, terminam levando esses grupos para extremos, ou de esquerda ou de direita. Agora ele está conspirando em cima da conspiração. Entendeu, né? Ou melhor, ele está teorizando uma conspiração em cima da conspiração. Então, o que os cristãos devem fazer é simples. Ler a palavra de Deus. Ai, que lindo! Sério? Tudo que um cristão, um servo de Deus, precisa saber do seu relacionamento com Deus e dos planos de Deus para a humanidade já foi revelado. Ele não leu nenhum versículo bíblico, nem Isaías 40, 22 ele teve coragem de ler. É que eu quero fazer aqui nesse momento uma denúncia gravíssima para os cristãos que nos ouvem. Os cristãos estão deixando de ler a Bíblia, de estudar a Bíblia, de ter comunhão com a palavra de Deus, para darem ouvidos a essas coisas. Meu Deus estão do se alimentando de migalhas, de sermãozinho de 40 minutos de pastor, de visão de apóstolo, como esse, né? de como profecia, esse, que não falou nada com nada, de missionário, entendeu? De teorias da conspiração, de várias, né? Sim, origens estranhíssimas, né? A última que eu ouvi é que o cristão não deve tomar a vacina contra o coronavírus, porque na vacina vem inoculado um micro projétil ali que vai entrar no seu sangue para você ser hackeado e achado onde você estiver, ou para dominar o seu cérebro, não sei o que lá. Eu acho até que quem inventa um negócio desse deve dar muita risada de encontrar pessoas que terminam acreditando nisso. Crente crê em Deus. Crente em Cristo, no poder de Cristo. Crente que crê em Deus, em Cristo, vive debaixo da unção e da ação do Espírito Santo. E você encontra a vontade de Deus para a sua vida na palavra de Deus. Larga a mão de ficar perdendo tempo com essas porcarias e vai estudar a Bíblia, vai orar e vai trabalhar para melhorar a sua igreja, a sociedade e o local onde você vive. Discurso hipócrita. Uma ótima palavra de exortação. Ele ainda faz a pose assim. Me parece, falei bem, hein? Falei bem, né? Essas questões científicas. E eu não sei se eu posso colocar o pensamento teológico, porque às vezes uma galera que defende isso nem da área da teologia É nada. ou não tem estudo. Mas
Mas fica a impressão assim que às vezes essas pessoas eles não querem dar o braço a torcer. Gente. Ou seja, as evidências mostram ao contrário. Quais As evidências? científicas mostram ao contrário. Mas a pessoa não quer dar o braço a torcer. Ele não cita nenhuma. Conceitos que ela tem. De fato, a teologia ela não pode conversar, não deve conversar com a ciência? Ao contrário, a teologia deve conversar com a ciência de forma aberta, honesta, franca, e deve não só dialogar, mas deve aprender também com a ciência, que é fruto da graça de Deus. Deus criou todos os seres humanos, não foi só os cristãos, todos os seres humanos à sua imagem e semelhança, e Deus deu a eles imagem e semelhança, ou seja, raciocínio e inteligência. Então a ciência é fruto da graça de Deus. E a graça comum de Deus derramada sobre todos os homens, sobre todos os seres humanos, porque a Bíblia diz que o sol nasce todas as manhãs para justos e injustos, né? Tá, um discurso muito vago. E ele diz que a ciência é dom de Deus, é fruto da graça de Deus. Agora, vamos lá. Eu vou pegar um texto aqui, recomendação de Paulo a Timóteo sobre a ciência desse mundo. Vamos lá. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 20. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 20. Ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, tendo horror aos clamores vãos e profanos e às oposições da falsamente chamada ciência, a qual, professando a alguns, se desviaram da fé. A graça seja contigo. Então, olha o que ele está dizendo, que nós não podemos contradizer a ciência, que os cristãos devem dialogar com a ciência. Sim, mas nunca contradizer a escritura. Tem que dialogar com a ciência, mas a ciência verdadeira, a ciência que confirma o que já está na palavra de Deus. Porque a ciência do homem é loucura para Deus. E a sabedoria de Deus é loucura para os homens. Eu não posso contradizer a palavra de Deus com ciência, porque senão não seria ciência. É uma falsa ciência. A ciência verdadeira não vai contradizer a palavra de Deus. Deve conversar com a ciência de forma aberta, honesta, franca, e deve não só dialogar, mas deve aprender também com a ciência, que é fruto da graça de Deus. Deus criou todos os seres humanos, não foi só os cristãos. Tipo assim, na Bíblia não era bem assim, então agora a gente descobriu que não era. Semelhança, ou seja, raciocínio e inteligência. Então a ciência é fruto da graça de Deus. E a graça comum de Deus derramada sobre todos os homens, sobre todos os seres humanos, porque a Bíblia diz que o sol nasce todas as manhãs para justos e injustos, né? Ela pode nos ensinar muitas coisas. A teologia deve se relacionar, eu acho que é um pouco mais do que dialogar, se relacionar com a ciência, né? Para aprender. A ciência, a boa ciência, não desdiz a palavra de Deus. Pois é. E aquilo que diz a palavra de Deus é o quê? Quando você vê a terra sendo descrita de uma forma na escritura, e aí o cara vem e fala, não, olha, mas a gente já descobriu que não era bem assim.
Deus deu sabedoria a homens, mesmo não cristãos, para descobrirem como que é realmente. Então, na Bíblia, era um conhecimento equivocado, era uma ideia equivocada dos que escreveram a Bíblia antes, ou seja, Deus que falava face a face com Moisés, sem enigmas, fez ele escrever Gênesis 1, descrevendo como Deus fez todas as coisas. Não é bem assim, ó, não é bem assim. Moisés podia estar escrevendo só uma alegoria. Olha, eu vou te falar, tá complicado. Pastores que defendem a palavra de Deus sem medo, genuína, a verdade, toda a verdade da palavra, não só aquelas que me convêm ou que convém a minha denominação, mas toda, né? Tá difícil. Não é contra a fé, nem cristã e nem qualquer outro tipo de fé. Porque existe a má ciência e o mau cientista. E o cientista desonesto também. Mas a boa ciência, ela, ao contrário, termina ratificando o entendimento de que é impossível, cientificamente falando, o universo ter vindo do nada, sim, entendeu? E o universo terminar indo pro nada. É impossível que a vida humana venha do nada, não tenha sentido nenhum, que é o niilismo do filósofo Nietzsche, né? Não tem a razão de ser nenhuma e acaba em nada. Hoje, para citar um exemplo de boa ciência, de diálogo entre ciência e fé, cientistas... Aí ele vai falar do design inteligente, ele fala para as pessoas pesquisarem sobre isso, tudo bem. Tem uma hora que ele fala uma coisa interessante, que eu vou ver se eu consigo pegar aqui. Milimétricas, né? Para existir vida na Terra. E se você movesse a Terra 1 quilômetro para cá, 2 quilômetros para lá, já não tinha vida na Terra? Sim, dava tudo. Que eles vão entendendo isso, né? Alguém tem que ter pensado nisso, arquitetado isso. Sim, sem dúvida. Eu acho que fica... Então a fé dialoga com a ciência. Agora eu queria fazer um parênteses antes de você alguém terminar. Deve ter fé cristã, arquitetado meu querido, isso. Minha querida ouvinte, não é fanatismo. Ele diz, design inteligente. Alguém deve ter criado isso, arquitetado isso. Sim, Deus criou céus e terra. Quem é que gosta de usar a palavra arquiteto? Porque ele está defendendo o heliocentrismo. Ele defende a ideia do design inteligente, que Deus criou, sim. Mas ele também defende que pode ser em milhões de anos, que não é em 6 dias, pode ser 6 milhões de anos, não sei. E ele diz que Deus é o arquiteto. Interessante, né? Onde vocês ouvem essa expressão? Batismo não é fé. Deus não quer fanáticos. O arquiteto do heliocentrismo, a gente sabe quem é. Aos servos de Deus que devem julgar, analisar as coisas para reter o que é bom. Para julgar, para analisar, você precisa usar inteligência, que Deus deu a todos nós, né? O fanático deixa de usar o raciocínio. Você perguntou como que essas pessoas terminam negando ele mesmo não raciocina no que ele está falando. Ele não usou nenhum texto bíblico até agora. Em qualquer religião. Ele finge. Não é todo islâmico. Ele finge que é inteligente, mas ele vai dando voltas. Né? Em nome da sua fé. O fanático cristão é capaz de matar alguém para defender o seu ponto de vista. Ou de negar evidências científicas
óbvias. Né? Olha o absurdo que ele está dizendo. O fanático cristão é capaz de matar. Eu já vi fanáticos de outras religiões capazes disso. Cristão, já vi algumas seitas estranhas, pseudo-cristãs, tá? Mas fanático cristão capaz de matar, eu não sei de onde ele tirou isso, não. Isso está me parecendo um discurso de alguém que vai contra o cristianismo, que trabalha contra o cristianismo. Por exemplo, a defender as suas ideias. Isso não é fé, querido. E nem isso pode ser religiosidade exacerbada, mas não é a fé que Deus requer dos seus filhos. A fé, ela realmente não pode ser cega. A fé, ela tem uma base, sim, de verdade. Mas ninguém defende a Terra plana sem base. A Terra plana tem muita base, mas ele não citou nenhuma delas. Por quê? Porque ele não tem capacidade intelectual para responder nenhum versículo que corrobora a Terra plana. Ele não tem capacidade. Essa questão, a gente comentava aqui até antes do programa, de uma palestra do Sproul, respondendo a pergunta sobre a idade da Terra, onde ele cita que Calvino e Lutero condenaram Copérnico por heresia. Mas hoje em dia ninguém mais acredita que a Terra está no centro do universo. E foi o próprio Copérnico que desenvolveu, e não foi o primeiro, mas foi ele que desenvolveu essa teoria. Prova de que às vezes a ciência avança e o pensamento teológico precisa se encontrar com ela lá na frente. E se encontra, porque é um avançar de Deus, benéfico para a sociedade. Calvino e Lutero condenaram Copérnico por defender o heliocentrismo. Ah, mas viu? Passaram os anos, a gente viu que era verdade o heliocentrismo. Meu Deus do céu! Você vê que o progresso social, econômico, na área, por exemplo, da saúde, né, é um avanço de Deus. Debaixo da graça de Deus, homens têm estudado, né, homens têm trabalhado em prol do bem comum e da sociedade, e os bons cristãos estão sempre inseridos neste grupo de pessoas. Os bons cristãos. Quem teme a Deus não tem medo da ciência. Quem anda nos caminhos de Deus não precisa ter medo de dialogar com os cientistas, mesmo que ele seja ateu ou de outra religião. Nós cremos que Deus criou, mas não precisa ter medo de dialogar com os cientistas que acham que, de alguma maneira, a Terra, as coisas evoluíram. Aí ele diz, viu? Então nós podemos dialogar com a ciência. Podemos dizer que entre o versículo 1 e 2 tem milhões e milhões de anos. Oh, Jesus! Ou seja, ele força algo que não está escrito para corroborar com a ciência. Ele lê a Bíblia com os óculos da ciência e não o contrário. Ele não estuda a ciência com a base da Bíblia. Ele estuda a Bíblia com a base da ciência. Isso é muito errado, gente. Você falou do cientista de milhões de anos lá, da idade da Terra. Não precisa ter medo de dialogar, né? E não precisa também deixar de lembrar de que a Bíblia não é um livro de ciência. É um livro de matemática, de física, de química. A Bíblia não é um livro de ciência. A Bíblia é a ciência de Deus. Ciência é conhecimento. A Bíblia é a própria ciência de Deus. E nem está ali toda a ciência de Deus, né? Se a Bíblia é a palavra de Deus, e alguns vão dizer, não é a palavra de Deus e contém a palavra de Deus.
Se contém a palavra de Deus, ali é palavra de Deus. Ou seja, a palavra de Deus é ciência. Não adianta. Ai, não é um livro de ciência. Gente, você está descrevendo a criação, você acha que é o quê? É um livro de contos de fadas e alegorias? Não! Gênesis é um livro histórico. Não é um livro poético, né? Aí, ele pega isso para corroborar a ideia dos milhões de anos. Só que a Bíblia, não somente no Gênesis 1, mas lá para frente também, nós vamos ver a confirmação, os próprios apóstolos repetindo: Deus criou o mundo em 6 dias. Está descrito 6 dias, não 6 milhões de anos. Bom, até nem é possível isso, tá? Porque quando Deus cria, por exemplo, a vegetação, ele não ia fazer. Como que a vegetação ia crescer em milhões de anos se o Sol e a Lua vão ser criados só depois do 4º dia? A vegetação é criada no 3º. Como que a vegetação ia crescer sem o Sol, a Lua e as estrelas? Especialmente o Sol, né? Como que a vegetação ia crescer e ia se multiplicar em nem 1000 anos? Nem impossível. A vegetação não pode viver sem o Sol. Então é óbvio, tá descrito ali, houve tarde e manhã o primeiro dia. É o primeiro dia, dia mesmo, dia literal. Não tem como isso, a vegetação se formar em 1000 anos e depois nascer o Sol. Não existe isso. Gente, não adianta forçar a barra para defender essa ciência, não. Ou você crê na Bíblia, ou você é um cristão de Araque. De Deus em Cristo para quem crê. Não é um livro de que você vai ficar achando tudo na Bíblia. Sim. A Bíblia não havia a preocupação. Sim. Né? Sim, inclusive, antes do Cara de bobo desse alguns comentários até, por exemplo, o texto de Josué, quando fala que o sol parou, né? Que o pessoal critica, a Bíblia está errada, não tem nada disso. É uma observação do autor ali, né? E para ele parece que o sol parou, né? Mas cientificamente a gente sabe que não é assim que funciona. Mais uma prova dessa evolução e desse encontro. Mais uma prova! Não, para. Mais uma prova. Você vê que primeiro ele gagueja, ele não sabe o que tá falando. E ele viu? Não é bem assim, né? Mais uma prova. Mais uma prova do quê? Da tua ignorância. Meu Deus, me ajuda. Meu Deus. Josué 10. Aqui no canal tem uma lista, uma playlist Terra Plana. Tem alguns vídeos que eu falo sobre isso. Tem uns vídeos ali refutando Lutz. Eu falo sobre Josué 10. Não vou falar mais desse vídeo, porque esse vídeo vai ficar muito longo, tá, gente? Josué mandou o sol parar e a lua parar. Não foi nem só o sol, foi a lua também. Pensa nisso. A Terra girando a 1.600 por hora não poderia frear do nada, porque senão seria uma catástrofe absurda. Josué mandou o sol parar porque Deus mandou ele fazer isso. E o sol obedeceu e a lua obedeceu. Ali há uma afirmação, né? Que até você pode crer, e a ciência pode até terminar descobrindo que o poder soberano de Deus em algum momento da história o texto, ele não sabe nem o que está falando. Desta forma, já que Deus pode agir sobre o natural, acima do natural, né? E Deus está acima até da própria ciência. Sim. Agora, se isso humanamente falando levou milhões de anos, para Deus isso não significa nada. Né? Sim. Quando o apóstolo Paulo achava que Jesus voltava ali, daqui a alguns
daqui a alguns anos, né? Ele não imaginava que nós estaríamos 2000 anos depois aqui falando de Jesus Cristo e esperando a volta de Cristo. Para nós, 2000 anos é muito tempo. Gente, Para Jesus Cristo não é nada. isso, misericórdia. Sim, não, Olha sem só dúvida. a cara dessa E é criatura. impossível a gente colocar Deus dentro dessa caixinha aí, que como o irmão citou, dando o exemplo do tempo, que é fundamental. A gente, infelizmente, vai caminhando para o final do programa, do bate-papo. Pau! Que cara de pau! Bota Deus dentro dessa caixinha, né? Achar que ele é tão poderoso para criar as coisas em um dia, né? Com o poder da sua palavra. Não, é melhor o Deus do evolucionismo, né? Que milhões de anos demorou, Deus demorou milhões de anos para criar. Ai, não. Meu Deus, ai, não. Olha, eu tô sem palavras. Eu tô sem palavras com esse final aqui desse menino. Eu vou falar pra vocês, cara. Que cara de bobo. Que não sabe o que diz. De jeito nenhum, não sabe o que tá falando. Não, mas tem mais aqui, tem mais. Eles fizeram uma enquete. Olha que absurdo. Pegaram só os comentários mais ridículos, mais globoloide do mundo e colocaram ali. É muita... Meu Deus do céu, não dá. Frank, mas eu quero colocar na tela aí rapidinho alguns comentários que a gente pensou lá no nosso Instagram. Pode colocar aí o primeiro comentário. É do Erasto Lopes. Basta Jó, nos seus escritos tão antigos, para pôr os terraplanistas no bolso. E, inclusive, o texto de Jó fala que o diabo veio de rodear a terra. É, isso mesmo. O texto de Jó fala isso, veio de rodear a terra. Estava rodeando, é uma coisa. Você não pode rodear nada plano, você tem que rodear alguma coisa redonda. Boa, Erasto, pegou bem. Meu Outro Deus. comentário, Não, Fanuel Mota. não. O terraplanismo bíblico, ele coloca até entre aspas, baseia-se na falta de conhecimento bíblico dos terraplanistas. Perfeito. Que foi aquilo que o comentou aqui logo no início do programa. O último comentário que a gente pegou lá no nosso Instagram é do Rian Fernandes. Em Isaías diz que o Senhor está assentado no globo da terra. Ele coloca a referência, Isaías 40. É verdade. Oh, meu Deus do céu! Gente, primeiro ele lê errado, né? Terras planistas. Não se... Quando uma palavra ela é composta, você coloca o plural só na segunda palavra. Você não coloca, por exemplo, guarda-chuva. Você não diz guardas-chuvas. Você diz guarda-chuvas, né? Terraplanistas. Você não diz terras planistas. Meu Deus do céu, cara. Não é muita ignorância. Não dá não. Dá nervoso. Peraí. O primeiro comentário foi: basta Jó nos seus escritos tão antigos para pôr os terraplanistas no bolso. E vamos botar aí o Rodrigo Silva para responder esse pastor aqui que nunca estudou nada sobre o tema e foi fazer entrevista para falar do que ele não sabe. A Bíblia fala que a terra era como se fosse um disco. Mas e quando fala lá em Isaías que Deus assentou a redondeza da terra? No hebraico, a palavra redondeza é rug. Rug é compasso. A imagem é que Deus sentou no chão e fez com um compasso a redondeza da terra. Entenderam? A outra passagem, mas como é que fala lá em Jó que o diabo falou assim, de rodear a terra e passear por ela? Vocês não estão vendo, mas tem um quadrado aqui. Eu não sou o diabo, tá? Mas eu não posso rodear o quadrado? Então, rodear não significa que a terra é redonda. Se eu pegar também aqui a visão que a terra tinha que os antigos, mesmo autores bíblicos, tinham da terra, é como se a terra fosse um prato, um disco. Embaixo dela estavam os abismos, duas montanhas que sustentavam o firmamento, o céu era o firmamento, e havia 3 céus: o céu das aves, o céu das estrelas e o céu de Deus. Ficou claro isso para os irmãos?
Eu não estou querendo contradizer, mas acho que a gente tem que argumentar com coisas que são argumentáveis. Eu não vou fazer agora a Bíblia dizer o que ela não está dizendo só para parecer que ela é mais forte. Então não use esse argumento que a Bíblia já tinha dito que a Terra era redonda antes da ciência descobrir isso, que esse argumento não procede. A gente tem que ser honesto na argumentação. Onde já se viu dizer que a Terra tem que ser redonda para poder rodear a Terra, né? Você não dá a volta no quarteirão? Você nunca deu uma voltinha no quarteirão? Você nunca rodeou a sua casa? Você nunca rodeou a sua cidade? Dá raiva, sabe, gente? Eu tenho que responder um negócio desse. É sério. Isaías 40, 22. Vamos lá. Pelo contexto somente do texto aqui, vamos ver se ele está falando, né, de uma terra plana ou de uma terra esférica girando no meio do nada. Isaías 40, versículo 22. Não. Eu vou ler o versículo 21 primeiro. Porventura não sabeis? Porventura não ouvis? Ou desde o princípio não se vos notificou? Ou não atentastes para os fundamentos da terra? Por acaso uma bola tem fundamentos? Versículo 22. Ele é o que está sentado sobre o círculo da terra. Nesse texto, Isaías não estava falando de um globo. Essa traduçãozinha que fizeram agora, colocando a palavra globo, é bem desonesta, porque a palavra aqui é círculo. E eu tô aqui com a Almeida Corrigida Fiel. Se você pegar uma NVI, se você pegar uma linguagem de hoje, provavelmente você vai encontrar esse globo aí. Mas se você pegar uma Bíblia mais fiel, você nunca vai achar globo. Não existe globo nesse texto. Ali está escrito círculo. Como é que você pode ter certeza, Luana? O hebraico é uma língua muito pobre? Olha o que eles dizem. O hebraico é uma língua muito pobre. E a mesma palavra usada para círculo é usada também para globo. Não mesmo. Em Isaías capítulo 22, no versículo 18, ele usa a palavra esfera, bola, para fazer uma analogia. E ele fala rolar como uma bola. No versículo 18 do capítulo 22. O próprio Isaías sabia a diferença entre círculo e esfera. A diferença de círculo e esfera nós aprendemos na escola primária. Geometria primária. Sabe? Os polígonos e os sólidos, né? Existe o triângulo e existe a pirâmide. Existe o quadrado e existe o cubo, né? Existe o retângulo e existe o paralelepípedo. Existe o círculo e existe a esfera. Mas Deus, olhando para a terra, ele poderia olhar e ver um círculo, mas na verdade é uma esfera.
Você acha que Deus não é o Criador? Ele está olhando para a terra e está vendo um círculo? Ele não sabe o que ele criou? A Bíblia ela descreve o plano e a forma de círculo do início ao fim. Ele traçou um limite circular. Ele colocou limites para o mar, colocou os fundamentos da terra, colocou o céu como uma tenda sobre a terra. Você sabe o que é uma tenda? Quando a gente monta uma tenda, né, para acampar, por exemplo, nós precisamos de um terreno plano para colocar a tenda, né? Pois é. Já põe aí na tela, Ronaldo, por favor, o resultado da nossa enquete, porque assim, ó, a gente quer saber, a Bíblia Sagrada oferece base para se acreditar no terraplanismo. E eu fiquei surpreso com a resposta lá, 87% dizendo que não. Com a Mas resposta. 13%? Eu estou surpresa com os 13%. Não, sim, sem dúvida, sem dúvida. 13% dizendo que sim. Ai, gente, Que é um número considerável, vamos dizer assim, quando a gente fala dessa questão aí. Eles não do terraplanismo, citaram que, olha, nenhum tem texto. crescido muito, assim, tem muita coisa, o pessoal tá falando demais. Não Acho que a gente refutaram vai nada. debater outras oportunidades sobre isso. Verano Franco, eu quero Só agradecer ao irmão por debocharam e aceitar o ficaram convite, de tá aqui blá, essa noite, blá, foi blá. muito bacana. Lá desde o começo até o final. Debocham daquilo que não conhecem. Gente, isso é impressionante. É impressionante. Não tem, não, eu tô sem palavras. Sem palavras. Eu vou sugerir para vocês os vídeos aonde eu pego todos os textos da Bíblia, onde se mostra claramente a descrição do cenário da terra onde vivemos, que Deus criou, tá? Eu vou colocar na descrição desse vídeo aqui todos os textos. Se você tem interesse e curiosidade para entender por que tem muito cristão dizendo que a terra é plana, por que será? Por que será? Então, vem comigo nesses textos e aí você pega os textos e analisa você mesmo, tá bom? Mas tem que analisar primeiro. Não ficar só, não tem base nenhuma, não tem. Analise os textos comigo e depois você mesmo vai dizer se tem ou não tem. Você vai argumentar em cima da palavra de Deus, né? Você vai usar a própria palavra, né? Você vai para uma guerra, você tem que usar a espada, né? Esse pastor aqui não sabe usar a espada, infelizmente, né? Mas só conversa mole, né? Conversa para boi dormir, mas eu não sou boi, né? Não sou boi. Frase do Malafaia, né? Então, gente, é isso. Vou deixar na descrição os vídeos relacionados, ok? Com todos os textos bíblicos para você analisar, tá bom? E aí, você me diz, tá, gente? Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus.